Olá, eu sou a Mariana e hoje a gente vai analisar juntos o mapa astral da Kylie Jenner, que é a irmã mais nova das Kardashians. Para você que já me conhece, que segue o canal e você ainda não viu o mapa astral da Kim Kardashian, vai lá ver. Depois desse vídeo, claramente, vou deixar aqui nos cards, depois desse vídeo vocês vão lá ver e vocês vão ver que tem muita coincidência no mapa astral das duas. Isso tem uma explicação espiritual que um dia eu posso trazer aqui pra vocês, tá? Comenta aqui pra eu saber, porque senão eu não vou saber, não vou poder trazer. Mas enfim, isso tem sim uma explicação espiritual de pessoas que são da mesma família, vêm com mapas astrais muito parecidos, tá? Mas enfim, se você tá chegando aqui de paraquedas, saiba que esse canal a gente fala de astrologia basicamente na prática. Então eu trago mapas de pessoas famosas e eu trago fatos da vida dessas pessoas, porque elas têm a vida pública, então a gente consegue trazer bastante fatos da vida dessa pessoa e juntar com aquilo que está no próprio mapa astral. E tem coisas, obviamente, que não tá na vida, não tá estampado ali na TV, mas que a gente consegue observar só pelo mapa astral. Então a gente meio que faz uma leitura juntos aqui do mapa astral da pessoa, tá? E agora sim, a gente vai para o mapa astral da Kylie Jenner. Kylie Kristen Jenner, ou mais conhecida como apenas Kylie Jenner, nasceu no dia 10 de agosto de 1997 na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, regida pelo signo de Leão, a Kylie veio para brilhar, para ser cortejada, para ser vista, justamente porque Leão é regido pelo Sol. Bom, eu estou aqui com a mapa astral dela na minha frente e a gente sempre começa pelo nó do norte. Mas como o nó do sul dela tá bem recheado e vai fazer mais sentido eu começar pelo nó do sul, eu vou começar pelo nó do sul, tá? Para quem não sabe, os nodos lunares são a cabeça do dragão e a cauda do dragão, tá? E eles falam basicamente do karma e da missão de vida. O karma são características que a gente traz da vida passada e que a gente continua tendo essas características até uma certa idade dessa vida terrena, tá? Então, até uns 30 anos, mais ou menos, a gente ainda pode ter aquelas características muito fortes, tá? Depois vem o nó do norte, que é quando a vida começa a te pedir para você ir para o completo oposto, ok? Mas qual seria então o karma de Kylie Jenner? Quais seriam as características que ela trouxe da vida passada? É bem interessante porque o nó do sul dela está na casa 2, tá? O nó do norte, vocês vão ver, eu vou colocar o nó do norte ali na tela para vocês, tá? Mas tem o nó do sul, que é o completo oposto, que vai estar na casa 2. E a casa 2, gente, é a casa do financeiro, é a casa do material, ou seja, muito provavelmente a Kylie Jenner, ela na vida passada, ela era muito acostumada a batalhar, entendeu? E, só que assim, ai Mariana, mas eu não acredito nessa coisa de karma, eu não quero... Tudo bem, até essa vida, até uns 30 anos, ela vai estar muito acostumada a trabalhar, a ralar para poder ter o seu próprio dinheiro. E se a gente for analisar a vida da Kylie, eu não sei se aqui qual o nível de conhecimento da vida da Kylie, né? Mas a Kylie tem uma vida assim bem aberta nessa questão do financeiro. E a gente consegue comprovar isso pelo próprio mapa. Bom, a Kylie, ela já com 17 anos, ela abriu, na verdade, ela fez o seu primeiro empreendimento, né? Porque ela começou a ficar tão forte nas redes sociais, né? Então ela começou a ser mais vista, mais notada e tudo mais. Foi uma época que chegou que ela pintou o cabelo de verde, de azul, não entendo muito se tá verde ou se tá azul o cabelo dela, enfim. E daí ela pintou e aquilo foi um boom, nossa, todo mundo querendo fazer e tudo mais. E daí ela teve a grande ideia de falar, por que não não lançar, né, um aplique colorido, né? Então foi aí que ela resolveu lançar o primeiro empreendimento dela, que foi lançando esses apliques dela. Esse foi o primeiro, tá? Ela era menor de idade e ela já lançou o primeiro empreendimento dela. Aí a gente vai partir para o outro empreendimento que até hoje funciona, tá? Que é a maquiagem, né? Ela tem a linha de maquiagens dela, que é a Kylie Cosmetics, e ela que funciona até hoje. Inclusive, foi essa linha que rendeu muita grana para ela, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas enfim, ela realmente trabalhou naquilo que ela queria. Ela realmente quis ralar ali para ter o próprio dinheiro. E isso é muito o nó do sul.
dela. Isso já explica o nódulo sul dela, tá? Aí agora a gente vai pro nódulo norte. Tá, Mariana, se o nódulo sul é assim de ter que ralar, o que significa o nódulo norte? O nódulo norte é desapego dela. O nódulo norte dela é desapego, porque se o nódulo sul está na casa 2, que é o material, é o apego, né? O nódulo sul, nódulo norte dela, que está na casa 8, vai estar na casa do desapego, tá? Porque é o completo oposto, é o oposto complementar. Na astrologia meio que funciona tudo assim, tá? Você vê os opostos, um é assim e o outro é o contrário, tá? E assim funciona também com os nódulos lunares. Então, é muito interessante, gente, porque ela tem o quê? 24 anos, né? A gente fazendo as contas. Ela ainda tá vivendo esse momento do nódulo sul, mas a vida vai chamar ela pra ter que desapegar dessas coisas, sabe? Tipo, olha, querida, desapega um pouco do material, desapega um pouco em querer fazer muito dinheiro, desapega, deixa tudo isso. Então ela vai ser chamada pela vida ainda, pode ser que ela já esteja, sei lá, eu duvido, na verdade, né, porque ela ainda tá muito jovem pra tá sendo chamada. Eu acho que o chamado mesmo começa com uns 27 anos, mais ou menos. Então ela ainda está vivendo o nódulo sul dela. Mas o nódulo norte dela também está no signo de Virgem. E Virgem, gente, é um signo que ele precisa se sentir útil, tá? Então, assim, ela vai meio que desapegar, mas ela ainda vai continuar trabalhando, tá? Se ela entender esse caminho que ela precisa seguir. Por quê? Porque Virgem é um signo do trabalho, das mãos, do manual, é um signo que gosta de se sentir útil. Então, muito provavelmente, ela vai continuar trabalhando, desapegando do material, provavelmente porque ela também já vai ter juntado bastante material se ela for inteligente, e eu acredito que ela é. Então ela vai conseguir deixar isso de lado para poder viver uma vida para talvez se voluntariar, sabe? Ajudar mais as outras pessoas, ajudar de uma forma desapegada a querer coisas em trocas, a querer coisas materiais em troca, tá? É esse o nódulo norte da Kylie. E ainda ali na casa 8 da Kylie, a casa 8, como a gente já pôde perceber, né, é uma casa de desapego. Por quê, gente? É uma casa natural do signo de Escorpião. Escorpião é um signo que fala das transformações, da intensidade, da profundidade, né? Então tá tudo ligado também com essa casa. Tem muita coisa de Escorpião e essa casa tem uma ligação muito grande. E ela ainda tem outros 2 planetas ali, tá? Que é o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e a Vênus, que é o planeta do amor, da beleza, da estética. Então, muito provavelmente, a Kylie, ela tem um intelectual bastante rápido, porque está em Virgem, então está em casa, o Mercúrio dela, porque Mercúrio rege Virgem. Porém, muito provavelmente ela não fala tudo que pensa, ou ela guarda muito segredo, tá? E existem 2 situações que eu acredito que tem muito a ver com esse Mercúrio dela e com a Vênus. A Vênus é o planeta do amor, da estética. Então, pode indicar também com essa Vênus dela, na casa 8, que ela pode esconder também um pouco da vida amorosa dela, tá? Porque está na casa 8, que é a casa do segredo. Então, pode ser que ela esconda um pouco da vida amorosa dela. E, bom, quais são essas 2 coisas que remetem a esses 2 planetas ali na casa 8? E, bom, 2 coisas que aconteceram na vida dela, que ela basicamente deixou em segredo, né, gente? Primeiro foi a gravidez, né? A gravidez ela deixou em segredo. Aliás, as pessoas só ficaram sabendo que ela estava grávida depois que ela já teve o filho. Então, esse pra mim é o maior indício desse Mercúrio e dessa Vênus na casa 8. E também um outro ponto, claro, que a vida amorosa da Kylie também é uma coisa não tão assim aberta, né? A gente não sabe muito bem, se você for procurar, não sabe se muito bem se ela tá ou se ela não tá com aquela pessoa, sabe? Se quando se terminou, entendeu? Não sabe, tem um blur ali a mais, porque ela, provavelmente ela quer que tenha aquele blur, sabe? Ela quer que tenha aquele segredo, ela prefere deixar essa vida amorosa dela um pouco mais no off, um pouco mais no segredo. E outro ponto, que eu acho que também tem muito a ver, principalmente com a Vênus, é quando ela resolveu fazer
o preenchimento labial. Ela fez muito nova, com 16, 17 anos por aí, e daí ela fez, só que ela escondeu, mesmo estando na cara, assim, óbvio, ela escondeu, entende? E é um procedimento estético, né, de beleza, tem a ver com a Vênus, ok? E tem a ver com a casa 8 também, porque estética, procedimento tem a ver com a casa 8 também. Então, ela escondeu aquilo. Tá? Então, para mim, esses foram os dois pontos, assim, máximos que tem a ver com essa Vênus e com esse Mercúrio ali na casa 8. E outro ponto, tá, que existe com a Vênus ali da Kylie, já que a gente tá falando da Vênus, é um aspecto que a Vênus dela faz com o Netuno, que é um planeta da imaginação, da idealização, e está ali no ascendente. O ascendente, ele fala de como a gente se mostra para o mundo, porque ele mostra basicamente como a gente se vê, então, né, é como a gente se mostra para o mundo, e fala também de como é o nosso físico, como a gente vê, como é o nosso físico, pode dar indícios. E com Netuno ali, indica que ela idealiza muito o físico dela. Pode ser que ela idealize tanto, e na verdade ela idealizou a um certo ponto, né? Não, assim, cada um tem as suas medidas, né? Mas ela idealizou, por exemplo, ao ponto de fazer um preenchimento labial. E por que eu falo isso? Porque o Netuno está fazendo um aspecto com a Vênus. E a Vênus fala de relacionamento, certo? Enquanto o Netuno, ele fala de idealizações. E aconteceu, antes dela fazer esse preenchimento labial, aconteceu um ponto no relacionamento, em questão de relacionamentos, que foi aquilo que fez ela querer fazer o preenchimento labial, que você que conhece a Kylie já deve saber, né, o que eu vou falar, mas é basicamente porque quando ela beijou um garoto, o garoto falou pra ela: você tem os lábios muito pequenos, muito finos. E daí isso ficou na cabeça dela. Por quê? Porque aí ela começou a idealizar ela, talvez com os lábios maiores, para ter um relacionamento. E eu acredito que isso tenha muito a ver com essa Vênus e esse Netuno ali, tá? Tem uma idealização, e é claro que a gente vê essa idealização até hoje, porque a Kylie, assim como a Marilyn Monroe também tinha o Netuno ali no ascendente, assim como a Kim Kardashian também tem o Netuno no ascendente. Eu não ia dar esse spoiler, mas acabei dando, enfim. Elas têm o Netuno no ascendente, e é como elas se vissem como talvez perfeitas, ou que elas devessem ser perfeitas. Eu preciso ser perfeita. É basicamente isso que pode ser essa idealização de Netuno no ascendente. Se você tem Netuno no ascendente, comenta aqui que eu quero saber. E se você ainda não viu o mapa astral da Marilyn Monroe, que também tem esse Netuno no ascendente, vai lá ver, porque é bem interessante também. E um outro ponto que existe ali, que o seu Netuno tá fazendo, um outro aspecto, é com o planeta Plutão. O planeta Plutão tem muito a ver ali com a casa 8, como a gente já falou bastante da casa 8. O planeta Plutão é basicamente a mesma coisa, assim, não é a mesma, mas basicamente fala de transformações intensas, profundas, fala de poder, de pessoas poderosas, ambição, enfim, o Plutão também fala desses assuntos, tá? E o Netuno ali, fazendo esse aspecto com o Plutão, também garante para Kylie muitas transformações físicas mesmo, tá? E, gente, se a gente for fazer uma comparação aqui entre a Kim Kardashian e a Kylie Jenner, a gente vai entender que realmente a Kylie Jenner, ela teve uma transformação muito maior física, tá? Ah, mas Mariana, o Plutão não tá ali no ascendente. Não tá no ascendente, mas tá na casa 11 fazendo aspecto com os planetas que estão ali no ascendente da Kylie. Então, isso traz uma transformação pro físico também, tá? Porque os aspectos é quando os planetas estão se falando. Então, isso tem uma sincronia, tem uma receptividade de energia também. E bom, né? Vamos terminar aqui de falar dos planetas que estão ali na casa 1 da Kylie, que ali do lado está o Urano. A gente sabe que o Urano, ele rege o signo de Aquário. Então, Urano, ele fala de tecnologia, ele fala de revolução, ele fala de originalidade, independência, tá? E o Urano, gente, a melhor coisa, assim, é que Urano está fazendo um aspecto de
conjunção com Júpiter, tá? Júpiter é o planeta benéfico, o planeta que é conhecido como planeta benéfico na astrologia porque ele traz benefícios, né? Porque onde ele toca, ele expande. Claro que não é uma regra geral, porque se estiver fazendo um aspecto ruim, pode expandir aquele aspecto ruim também, tá? Então, mas de maneira geral, o Júpiter é um planeta muito benéfico. E os dois estão ali em Aquário, ou seja, o Urano, ele está em casa, porque ele é regido pelo Aquário, tá? O Urano, ele está super tranquilo. Isso traz muita benefício para as questões de Urano, para as questões de Aquário, para a Kylie. E, gente, a Kylie é super grande nas redes sociais. Ela pode não ser tão comunicativa, igual eu começo, se eu comparar, por exemplo, a Kylie com uma influencer onde, sei lá, por exemplo, a Flávia Pavanelli, que é uma influencer brasileira, ou sei lá, a Mayra Card, elas sempre estão falando tudo nos stories, assim, a vida delas, elas postam tudo, já a Kylie não, tá? Tem dias que a Kylie nem posta nada nos stories, tá? Só que assim, mesmo assim, ela tem muita influência, mesmo assim, ela traz essa coisa de originalidade, mais independência, mais, sabe, uma coisa mais diferente. Ela meio que revolucionou, ajudou a revolucionar também, junto com a Kim Kardashian, né? Obviamente a Kim Kardashian foi aquela que deu boom, mas a Kylie, ela também trouxe a internet com ela, sabe? Ela trouxe essa coisa de comunidade, tanto que a Kylie, ela começou a influenciar, enquanto a Kim, ela já influenciava mulheres, né, e tudo mais, a Kylie começou a influenciar, quando ela começou na internet, mais jovens, mais meninas, sabe, de Tumblr e tudo mais. Lembra a época do Tumblr? Então, esse foi o momento da Kylie. Ela que trouxe toda essa estética, entende? A aesthetic, entende? Então, ela que trouxe... E, gente, não é à toa que ela tem mais, sei lá, de 200 milhões de seguidores, né? Eu já nem sei quanto ela tem nas redes sociais, porque, assim, é tanto. Eu sei que é muito. E isso tem muita ligação com esse Urano em conjunção com o Júpiter, sem sombra de dúvidas. E assim, gente, o Júpiter, ele tá ali na casa 1, né? Só que assim, a gente sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora que quando um planeta está no finalzinho da cúspide, dependendo da cúspide, né? Tirando as cúspides angulares, né? Que é a 1, 4, 7 e 10... Essas cúspides, elas têm uma força maior de sucção, mas as outras, elas têm uma força menor, tá? Mas mesmo assim, o Júpiter, ele tá muito próximo ali da cúspide, tá? Que é essa linha entre a casa 1 e a casa 2, que eu vou te mostrar aí na tela para vocês. Então, a gente já conta que o Júpiter está na casa 2. E isso, assim, é maravilhoso. Por quê? Porque o Júpiter é aquele planeta, né, que expande, e a casa 2 é aquela casa que fala das finanças, do dinheiro. Então, pode expandir, né? Tem os dois lados sempre de Júpiter. Expande muito trabalho. Então, a Kylie, ela, muito provavelmente, desde mais nova, ela teve muito, mas muito trabalho para fazer, tá? Não foi uma pessoa que ficou, tipo, parada no sofá fazendo nada. Muito provavelmente ela teve muito trabalho mesmo. Só que assim, como ela é jovem, né, tem essa sede de fazer tudo, então pra ela foi a coisa mais normal do mundo. E também, principalmente, porque muito provavelmente ela via que ela recebia muitos benefícios do trabalho dela. Ela recebia dinheiro com isso e muito provavelmente fazia com que ela gostasse muito daquilo que ela fizesse, porque o Júpiter é um planeta benéfico, lembra? É aquilo que a gente gosta de fazer, por mais que a gente faça muito. Então, gente, a Kylie, ela é a irmã mais nova, mas ela é a segunda irmã mais rica das Kardashians, tá? Isso é uma coisa incrível. E tanto é que a Kylie Jenner, ela ficou, aliás, a Kylie Jenner ficou milionária, ou melhor, bilionária, graças ao empreendimento dela, que foi a Kylie Cosmetics. E agora a gente vai falar de uma oposição muito interessante no mapa astral da Kylie, que é um aspecto não tão visto como bom, tá? Porque é um aspecto desafiador, mas que com certeza ele bem trabalhado, ele pode trazer bastante coisas boas. Porém, no caso da Kylie, tem dois planetas que na astrologia clássica são considerados maléficos. E isso meio que traz uma certa
neutralidade, entende? Porque se fosse um planeta maléfico, um planeta bom, seria um pouco mais ruim. Mas como são dois planetas maléficos, é meio que um controla o outro, entende? E quais são esses planetas, né? É o Saturno. O Saturno é um planeta que fala de limitações, de bloqueios, mostra onde você precisa trabalhar porque você tem uma certa dificuldade ali, então vai ser uma área mais difícil para você, tá? E o Marte justamente porque é o planeta da ação, é um planeta da agressividade também, é um planeta, ao meu ver, ótimo, aliás, todos os planetas são ótimos, mas assim, ele é maléfico na astrologia clássica, considerado maléfico na astrologia clássica, justamente porque ele tem essa coisa de agressividade, tá? O Marte era muito mais voltado na astrologia clássica pelo um planeta, assim, mais agressivo, tá? Então, assim, é como se o Saturno da Kylie estivesse bloqueando a ação do Marte. Então, de certa forma, isso é uma coisa boa. Agora, vamos analisar as casas que esses dois planetas estão. Primeira casa, que é a casa do Saturno. O Saturno está ali na casa 3. A casa 3, ela fala da comunicação, mas ela também fala dos irmãos. Olha que interessante. Isso poderia indicar, né, se a gente não conhecesse, assim, a gente não é que a gente conhece pessoalmente, mas a gente vê, a gente sente um pouco, né, porque a gente não é robô, a gente sente as coisas. Poderia indicar um problema com irmãos. Não quer dizer que também, só porque a gente não vê que ela não tem um problema, que não tenha realmente. Pode ser que ela tenha algum problema. Pode indicar esse Saturno ali na casa 3, pode indicar. Mas pode indicar também algo para aprender com os irmãos. Que na verdade, essa seria a melhor forma de olhar esse Saturno e de melhorar, de trabalhar esse Saturno, né? Que eu acredito que a Kylie viu assim, tá? Então ela tem uma certa dificuldade nessa área, que é a área talvez da comunicação. Provavelmente a Kylie na escola talvez não era muito assídua, sabe, aquela aluna que vai e faz tudo, que provavelmente ela teve uma grande dificuldade, tá? Porque Saturno não fala de pouca dificuldade, fala de grande dificuldade. Então, ela, vendo que ela tinha essa dificuldade, ela resolveu, é o meu ver, tá, gente? Depois vocês me comentam aqui o que vocês acham dessa informação, porque eu não vi nenhuma informação disso sobre a Kylie. Então, ao meu ver, ela não é que largou a escola, mas ela resolveu se inspirar nas irmãs. Entende? Ela, com certeza, trabalhou isso a favor dela, né, gente? E daí tá o Marte ali na casa 10, né? Que ali tá no finalzinho da casa 9. Lembra que a gente tava falando da sucção das casas, né? Então tá no finalzinho, a gente já conta que tá na casa 10. E a casa 10 é a casa da carreira e do status. Então, muito provavelmente ela pegou essa situação, né? Que essa dificuldade que talvez ela tinha com a escola de aprender, de fazer alguma coisa, sei lá, uma faculdade, alguma coisa assim do gênero, e ela resolveu se inspirar nas irmãs mais velhas, tá? E isso para o quê? Para se posicionar no mercado de trabalho, que é onde o Marte está. O Marte está ali na casa 10, casa do status, da carreira, para se posicionar na carreira e no status. Tanto que tem um episódio, né, do Keeping Up with the Kardashians, que eu não vi Keeping Up with the Kardashians, mas eu vi alguns episódios, algumas pequenas palhinhas, assim, do Keeping Up, e uma parte que ela fala assim, que ela vê que a Kendall, ela queria ser modelo e tudo mais, e daí ela se inspira, né? É muito normal isso acontecer, mas ela se inspira na Kendall, e daí ela vai falar com a mãe dela. Mãe, eu quero também ser modelo e tudo mais, olha essas fotos que eu fiz e tal. E a mãe dela não dá atenção pra isso, e ela fica puta, ela fica brava, ela fica muito brava. E isso mostra o quê? Mostra o Saturno, né? Inspiração, o irmão, alguma coisa a aprender com o irmão, né? Ela tem ali um bloqueio, então ela tentou ali se jogar, né? Se espelhar. E aí, quando ela não conseguiu, aí vem o Marte e corta, tá? Mas aí, com o Saturno, a tendência é você se amadurecer aquele setor e ir agindo conforme você for conseguindo as coisas. Então a pessoa pode ficar muito workaholic, muito, mas muito mesmo. Tipo, eu acho que a Kylie deve ser daquelas pessoas que, enquanto ela não terminar de trabalhar,
ela não sossega, ela não para. Enquanto não estiver tudo feito, ela simplesmente não para, tá? Então eu acredito que tenha muito a ver esse aspecto aqui com aquilo que a gente consegue analisar da Kylie. E, gente, uma coisa muito interessante também, aliás, a última coisa que eu vou falar aqui do mapa astral dela é que ela tem o Sol em Leão, certo? Certo, Mariana, ela chama atenção, ela passando com as irmãs dela, ela é uma das que mais chama atenção. Por quê? Porque o leão, o sol, ele brilha, né? Porém, assim, gente, o sol dela está ali na casa 8, que é uma casa natural de Escorpião, que é uma casa mais reservada. Então, ao mesmo tempo que ela brilha, que ela é uma pessoa que chama atenção, né? Ela tem um brilho, ao mesmo tempo ela é uma pessoa bastante misteriosa, tá? Eu, pelo menos, observo ela e eu falo, nossa, ela deve ter, assim, muita coisa, assim, dentro dela, tá? Mas que ela não revela, porque o Sol dela está na casa 8, além de ter vários outros planetas na casa 8, que ela não vai se revelar tão fácil assim. E outro ponto, ela tem um Escorpião bastante forte no mapa dela, porque ela também tem a Lua ali em Escorpião na casa 10. Gente, primeiro eu vou falar da casa que se encontra a Lua dela, tá? A casa é, de novo, a casa da carreira e do status. Ou seja, para ela ter uma vida pública não é um problema, muito pelo contrário, ela precisa se nutrir, porque a Lua fala de como a gente se nutre, né? Aí você vai falar, tá, Mariana, mas ela não revela muita coisa. Ela não revelar muita coisa não significa que ela não precisa ter uma vida pública, tá? É muito diferente revelar os seus segredos, é muito diferente você falar do que você pensa, é muito diferente você colocar aquilo, a sua vida amorosa, é muito diferente do que ter uma vida pública, tá? Você pode ter uma vida pública não revelando nada disso e você pode ter uma vida pública revelando tudo disso. Mas assim, ela prefere deixar certos assuntos em segredo, em off, mas ao mesmo tempo ela precisa ter uma vida pública, ela precisa, porque isso vai nutrir ela, isso nutre ela. A Lua é onde a gente se nutre, tá? E de novo em Escorpião. Escorpião é aquele signo intenso, aquele signo profundo. Provavelmente ela não se entrega assim tão facilmente, ela não vai falar assim tão facilmente daquilo que ela sente, tá? Muito provavelmente se ela fala, ela já analisou muito aquilo. Mas muito mesmo na cabeça, tá? Não é uma lua fácil. Eu acredito que com essa lua, inclusive, a infância dela não deve ter sido fácil. Foi uma infância onde ela precisou se transformar muito, que inclusive em uma dos episódios, aliás, em uma entrevista que ela dá, né? E ela fala que ela não se lembra antes da vida dela de ser famosa. Porque ela já, com 8 anos, ela já começou a atuar ali no Keeping Up the Kardashians. Então ela tem muita pouca memória de quando ela vivia no anônimo, tá? Então ela, muito provavelmente, ela precisou se transformar muito, mas muito mesmo para poder ser aceita nesse meio, para poder andar bem nesse meio, né? Porque nesse meio a gente sabe não, né? A gente imagina que, como qualquer outra coisa, mas imagina, é como se fosse uma criança já trabalhando, né, gente? De 8 anos, então não deve ter sido fácil, né? E eu concluo isso por essa lua dela, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Eu quero saber o que vocês acharam do mapa astral da Kylie Jenner. Eu adorei o mapa dela, é super forte. Ela tem na verdade, ela é super forte, né? Tem uma super energia. E, gente, a admiração dela, assim, foi a mil, assim como da Kim Kardashian também. Antes de fazer o mapa astral da Kim, eu tinha um pensamento assim meio preconceituoso dela, mas depois que eu fiz o mapa astral tanto da Kim quanto da Kylie, realmente a minha visão mudou, tá? Então eu quero saber o que vocês acham, se a visão de vocês mudaram, se continua, enfim, se vocês já sabiam disso, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E é isso, me deixa também a sua sugestão, tanto aqui quanto lá no Insta, fiquem à vontade para me chamar lá também, e eu vou deixando vocês por aqui. Um grande beijo!